Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Administrador, uma parceria do curso de administração da Unifacisa e da TV Itararé. E o nosso tema de hoje é Liderando o Amanhã. E os nossos convidados são Samara Queiroz e Caio Palhano. Vamos agora para um rápido perfil dos nossos convidados. Samara Queiroz foi gestora de operações do McDonald's, foi coordenadora de operações da Fundação Dom Cabral, é gerente de Business Partner da Unifacisa e é advogada. Caio Palhano é fundador e diretor da Urban Incorporadora e cofundador e diretor da Doutor na Hora, além de ter especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. E a gente começa o bate-papo de hoje por Samara. Samara, nessa era que a gente intitula de era exponencial, quais seriam os requisitos mínimos, básicos, para um bom líder? Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Agradeço à professora Gabriela, coordenadora do curso de administração, e a Caio por ter aceitado o nosso convite. Então, nessa era hoje exponencial, nós podemos chamar assim, eu entendo de forma bem alinhada com as competências que foram ranqueadas no Fórum Econômico Mundial, né, que são as competências comportamentais. Essas são as habilidades que hoje são mais exigidas no mercado. Apesar delas estarem previstas para serem exigidas em 2020, a gente já encontra no mercado uma necessidade de adaptação desse novo líder. Dentre essas competências, eu podia listar aqui, por exemplo, algo que me soou muito novo: resolução de conflitos. Resolução de conflitos, que a gente não ouvia isso enquanto competência. E hoje é uma das competências mais valorizadas. Outra que eu podia listar aqui, que não tão mais inovadora, digamos assim, mas é a inteligência emocional, mas que eu particularmente sou apaixonada por esse tema. E recentemente, numa literatura de Goleman, que eu estive apreciando, ele lista 5 atributos da competência emocional, que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a motivação, a empatia e a destreza social. O que me chamou mais a atenção foi a destreza social, que é a capacidade de você conectar as pessoas e dirigi-las para onde a organização pretende que elas sigam, junto com você, alinhando-se ao planejamento estratégico organizacional. Caio, teria algum ponto que você gostaria de complementar com relação a esse perfil do novo líder? Eu acho que inteligência emocional é fundamental, né? E essa destreza com pessoas, né? A gente vive hoje no mundo de relacionamento, né? A coisa automática ela é substituída. A gente está falando de exponencialidade, né? Então tecnologias substituem o que é automático e as pessoas precisam de criatividade, de habilidades cada vez mais humanas, realmente bem desenvolvidas, para poder se destacar nesse ambiente novo do mundo dos negócios. Então, se eu puder adicionar, seria isso. Vocês dois falaram de uma coisa muito interessante, que é essa competência social, né, de relacionamento entre pessoas. Como é que um líder, um bom líder, dá um feedback também negativo quando tem que dar, sem que o funcionário, o colaborador, se sinta diminuído? Como é que ele deve fazer? O feedback é uma ferramenta de gestão, né? Então, assim, cabe ao líder, ao gestor, estar sempre alinhando sua equipe, alinhando as pessoas que ele lidera, como está seu desempenho, né? Então, o feedback ele não tem que ser visto como uma coisa negativa, apesar de ser um puxão de orelha às vezes, né? Eu tive a oportunidade de participar de um curso com o Thales Gomes, que é um gestor jovem, bem conhecido aí desse novo momento da gestão 4.0, e ele defende o feedback contínuo, né? O que é isso? É você criar metodologias onde você estabelece junto à sua equipe, a seu time, quais são os processos que as pessoas têm que tomar, quais são as metas, de forma muito clara, de forma muito transparente, que as pessoas estejam de fato acreditando naquilo, e ao final de um período, de uma semana, por exemplo, no começo da semana estabelece, ao final da semana vê como foi a evolução. Então, gera uma reflexão. As pessoas passam a entender aquilo. É um feedback automático. E aprendem com o erro também. Aprendem com o erro. E o erro, às vezes, assim, a gente tem uma cultura de
achar o erro uma coisa muito ruim, mas o erro, desde que corrigido rápido, pode ser um aprendizado. Então, é uma oportunidade. É como o fracasso, né? As pessoas atribuem ao fracasso algo terrível, quando o fracasso, embora seja ruim, pode ser um aprendizado também. Professor, o que mudou no perfil do líder atual, o líder contemporâneo, comparado ao líder de 20 anos atrás, 30 ou mais? Então, a gente até brincou ali que Caio não podia responder essa pergunta tinha que ser minha. Caio não conheceu a gestão há 20 anos atrás, né? Então, eu assumi um cargo de gestão aos 21 anos, né? E eu fui construída, digamos assim, numa multinacional que ela não primava pelos laços emocionais, né? Era muito resultado. Então, naquela época, a gente entendia que até a gestão do medo favorecia o atingimento dos resultados. Coisa que hoje, assim, para vocês um pouco bem mais jovens, vocês talvez nem conheçam essa expressão. E outro ponto muito importante que nos difere o gestor de 20 anos atrás e o gestor de hoje, é que o gestor de hoje ele não é mais um especialista. Antes se valorizava o gestor que sabia muito de uma área, né? Ou seja, ele era muito bom em finanças, mas ele não entendia nada de processos. E hoje não. Hoje o que o mercado busca são os profissionais generalistas, né? Então, são os profissionais que entendem de gestão, mas não necessariamente são só administradores, eles procuram outros conhecimentos, e esse é o grande diferencial hoje, é o líder generalista, o líder que, apesar de não saber muito sobre determinado tema, ele tem a capacidade, a destreza social de agregar, né, de conectar as pessoas e formar um time de muito potencial. Pegando essa deixa da professora Samara, você acha que os liderados também têm que ter um pouco desse traço de ser um pouquinho multitarefa, ter olho em vários aspectos da sua atuação? Sem dúvidas, é a multifaceta, né? Ele tem que ser multifacetado, digamos assim. Na verdade, a liderança não é a chefia. A liderança, ela é necessária à chefia, né? Às vezes o líder não é o chefe, às vezes mas o líder não se confunde, equipe. né? Exatamente. Então, assim, com certeza os profissionais que estão ali naquele ambiente, o time, ele tem que entender, tem que ter essa habilidade de multifaceta, né? E de aceitar a liderança como uma coisa, como é que eu posso dizer? A liderança como inspiração. É função dele também inspirar, né, os seus seguidores, né, os seus liderados. Senão... Sem dúvidas. E só existe liderança por exemplo. Ok. Caio, no seu caso específico, como é que você delega funções aos teus liderados? Delegar funções, para conseguir delegar função de forma eficiente, você tem que conhecer muito bem as pessoas que estão à sua volta, né? Então, você precisa entender quais são as habilidades de cada um. É como você escolher ali um time de futebol. Esse cara é bom no ataque, esse cara é bom na defesa, né? E hoje essa multi-habilidade é muito importante. Então, acho que tem que ter essa empatia com o seu time, entender bem quem é a sua equipe, para você poder escolher bem as pessoas. E para isso acontecer de forma muito boa, o recrutamento tem que ser muito bem feito. Compreendo. Numa empresa de grande porte, em que esse número de funcionários é muito grande, o que Caio está sugerindo aqui, a gente pode praticar de que maneira? Quais seriam os caminhos para também ter esse desempenho? Olha, veja só, um grande número de colaboradores, de pessoas, muitas vezes, de acordo com a estrutura que a organização foi construída, isso demora um pouco mais. Mas hoje a gente já pode falar no RH exponencial. No RH que não é mais um organismo, ou um setor, um departamento de resolução de conflitos que vai ser chamado em determinado setor, departamento, para resolver algo. Hoje, essa ideia foi desconstruída e o RH, né, o RH exponencial, ele passa a se ramificar por toda a organização. Então, uma das competências também ranqueadas é a gestão de pessoas. Então, todos aqueles que se propuserem a liderar, essas pessoas liderarão também e elas terão que praticar e ter essa habilidade aplicada à gestão de pessoas. Então, talvez ou não, vamos dizer assim, eu acredito que com essa nova modelagem, as empresas com um número maior de colaboradores, elas têm maior chance
de atingir esse contato, esse conhecimento acerca das pessoas. A gente fala de empatia, de relação entre os indivíduos e termina chegando, às vezes, a alguns perfis de líderes. Por exemplo, o líder que é paternalista ou permissivo, isso é vantajoso, desvantajoso? Como é que você apontaria esses? Eu tenho um perfil mais permissivo. Sim. Eu acredito mais numa liberdade no ambiente de trabalho, desde que as pessoas que estejam ao meu redor sejam boas pessoas e estejam engajadas com o meu propósito. Eu acho que se a gente criar muita barreira, a gente termina poldando habilidades que iriam se aflorar e termina perdendo um potencial muito grande. Então, o paternalismo é importante, né, nesse segmento, mas eu busco ser mais liberal. Esse é o meu perfil. Entendo. Você, Samara? Eu posso dizer que eu já transitei, eu já flutuei de um para outro. Talvez eu já tenha sido paternalista, né? E a gente pode perceber que o líder paternalista, ele avoca muitas atividades para ele. E, em determinado momento, isso prejudica o crescimento intelectual e pessoal dos liderados, né? E fazendo um link com o que Caio comentou sobre feedback, o líder paternalista, ele tem uma dificuldade imensa de dar feedback, porque ele constrói tantos laços emocionais que ele acha que um feedback de melhoria, um feedback construtivo, irá magoar o liderado dele. E isso gera o que eu considero mais grave, que é permitir que o liderado ele se equivoque, né? Seja autônomo demais. Seja autônomo demais, ou que não perceba os seus pontos de melhoria, onde você tem que focar para que atinja uma melhor performance, para que se desenvolva. Eu percebo no dia a dia das empresas onde eu já colaborei que às vezes há uma resistência, né, do liderado, por mais que o líder queira dar um feedback mostrando um ponto negativo para o crescimento, mas às vezes a pessoa é um pouco avessa à crítica, né? Aí tem que ter habilidade, né? Isso, eu acho que o mais perigoso nesse ponto é você não dar o feedback. Sim. Porque vai chegar numa bolha que vai explodir, né? Então vai ser muito pior resolver esse conflito futuramente quando ele já é insustentável. É melhor você ajustar ao longo do caminho, sempre com a transparência, com a relação o mais transparente possível. Beleza. Caio, a gente fala muito hoje em dia, devido até aos avanços da neurologia, dos estudos de DNA e tudo mais, que o indivíduo é muito o biológico, ou seja, o que ele nasceu, e o que ele aprende na cultura, né? Hoje em dia, como é que você analisaria isso? Qual é o casamento perfeito para a gente ter, num processo de construção de um líder, boas características que alinhem o lado inato do indivíduo, que é aprendido. O que é aprendido e o que não pode ser aprendido? Me diga isso. Que pode ser aprendido, eu, pelo menos, no meu caso, eu busco me inspirar em líderes que eu admiro. Eu consumo muito conteúdo, por exemplo, LinkedIn, acho que é uma fonte de conteúdo incrível para esse mundo de gestão e liderança. O YouTube tem muita coisa boa. O próprio Netflix tem documentários interessantes. TED Talks também tem umas coisas TED Talks fantástico, né? Obrigado. O TED tem muitas coisas boas, né? Então, assim, pode ser aprendido, pode ter insight a partir de cases, a partir de situações que esses outros líderes já presenciaram, e você trazer isso para a sua realidade e se tornar melhor. E outras coisas são natas, né? Outras habilidades você desenvolve ao longo da vida, mas não necessariamente estudando um livro. Por exemplo, a empatia. Ou então, é muito necessário você ter muita clareza para passar os objetivos, né? Porque se você não passar com clareza, o liderado pode achar que está fazendo a coisa certa, se na verdade não está. Então isso vai frustrar. Mas para mim o principal é o líder ser trabalhador, hard work, assim, trabalho duro. Porque isso faz com que as pessoas que estejam ao seu redor se engajem no propósito. Seguem o exemplo. Seguem o exemplo. O exemplo é o segredo de tudo. Qual o melhor caminho para definir metas para a sua equipe? Então, eu tenho realçado muito a questão do porquê. Muitas vezes as metas chegam para os liderados e eles não entendem o porquê. Por que vão perseguir aquelas metas? A gente ficou muito tempo preso no o quê, né? Como e o quê. Mas as pessoas raramente são explicadas do porquê. Que é a reflexão do processo. Que é a reflexão do processo. Então, isso é muito importante, esclarecer às pessoas o porquê elas vão perseguir aquela meta. E outro ponto muito importante que Caio falou, e eu vou pegar emprestada a fala, é a respeito da transparência.
A informação tem que ser muito transparente, a forma de chegar nos diversos níveis que existem na organização, ela tem que ser uma forma de comunicação que atinja o objetivo. Porque se assim não for, as pessoas não vão atingir uma meta. E a melhor forma, eu digo que é uma siglazinha que não é nova, é bem lá atrás, mas é o REMAR, né? Que é a meta realística, específica, mensurável, alcançável e relevante. E no ponto relevante, eu quero chamar a atenção, o Caio também falou aqui no propósito, as pessoas não perseguem hoje em dia metas puramente por perseguir, elas precisam encontrar um propósito. A última pergunta que eu deixo para vocês, para encerrar esse primeiro bloco aqui, hoje em dia, pela percepção de vocês, a experiência de vocês, tem surgido no mercado mais chefes ou líderes? Essa diferença é importante, né? É importante demais e, inclusive, determina, na minha opinião, se o negócio vai dar certo ou não. Um negócio só chefiado, com chicote, as pessoas vão se afastar. Uma empresa é feita de pessoas. Não importa se a ideia for maravilhosa, as pessoas forem erradas, provavelmente não vai dar certo. Se a ideia for ruim, as pessoas forem boas, as pessoas estão ao seu redor, essa ideia vai ser ajustada até chegar num caminho bacana. Então, o chefe não funciona mais. Mas apesar eu também penso assim, o chefe não funciona mais, o chefe é uma figura obsoleta, que muitos aqui já nem conhecem, não tiveram o desprazer de conhecer. Mas assim, o mercado exige o líder, mas os chefes ainda existem. E os chefes, o que eu tenho experimentado e visto por aí é o seguinte: existe o chefe que ele quer se tornar um líder, e existe o chefe que ele quer se perpetuar como chefe. Ele entende que a nomenclatura do cargo faz dele algo superior aos seus liderados. E aí isso provoca um afastamento. É muito difícil essa transformação do chefe em um líder? Claro que depende de caso para caso, mas acontece com frequência? Olha, não é fácil. Eu vinha para cá e vinha pensando nisso, né? Eu acho que eu fui chefe algum dia na vida, né? Mas essa decisão, ela é difícil, porque ele tira de uma zona de conforto, ele tira aquela segurança, ou seja, uma falsa segurança, e lhe coloca num universo desconhecido, que é o desconhecido de ser líder. É difícil, mas não é impossível. Acho que é uma decisão sua. Que sorte a minha que eu optei por mudar lá atrás, porque senão hoje eu seria uma chefe e nem estaria aqui conversando com vocês. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta a seguir com Caio Palhano e Samara Queiroz no Papo de Administrador. Hoje o tema é interessantíssimo: liderando amanhã.